Vamos invocar o Espírito Santo para abençoar esse nosso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendereis o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, Rogai por nós. São José. Rogai por nós. Antes de começar, queria então só me apresentar. Muitos me conhecem, eu também conheço vários aqui. Sou o padre José Henrique do Carmo, sou sacerdote incardinado na Diocese de Anápolis, Goiás, mas fui ordenado por Dom Manuel Pestana Filho, também na juventude fui membro da Congregação Mariana. Eu sou nascido em Osasco, município aqui de São Paulo. Minha maior parte da vida vivi na capital de São Paulo desde os 4 anos de idade, na casa dos meus pais. E depois de ter estudado e trabalhado durante 10 anos na Diocese, a serviço do Dom Manuel, serviço da Diocese, obviamente. Depois trabalhei também 2 anos com o bispo atual, Dom João Wilke, e por uma necessidade da própria Diocese, vir para São Paulo para fazer mais um curso, e a providência acabou me segurando aqui até o dia de hoje. Né? Há 13 anos que eu colaboro aqui na capela, uma capela aqui em Jacareí, São Nossa Senhora de Fátima, depois São Lázaro, e há 11 anos que leciono no Centro Universitário Ítalo-Brasileiro. Aqui é o nosso apostolado, foi a pedido do senhor bispo, então bispo de São José dos Campos, Dom Moacir, que solicitou que se atendesse a uma comunidade de jovens, fiéis, e gostariam de ter a missa em latim. Como a gente tinha conhecimento, ele nos convidou. A princípio foi para ficar durante 1 ano, foi um teste. Quando passou 1 ano, fui lá e perguntei, então, o que o senhor acha? O que o senhor deseja? Não, fique mais 1 ano. Pois não, fique mais 1 ano. Depois ele foi embora. Fique aí. Aí tinha os diocas. Chegou depois, então, Dom César, que é um bispo salesiano, veio da Bahia e está aqui na Diocese de São José. Aqui não, lá, que aqui é a Diocese, o território aqui, nós estamos no território de Mogi das Cruzes, a Diocese de Mogi. E seguimos com esse apostolado. Começou com umas 20 pessoas, que eram da região mesmo, né? E desta comunidade de fiéis, se não me engano, 3 anos depois, 2 anos, 3 anos mais ou menos depois, né, surgiu esse desejo de reavivar a
congregação mariana e, na época, então, o próprio Dom Moacir autorizou, não é, a abertura da congregação mariana debaixo da proteção de Nossa Senhora Auxiliadora. E nós temos acompanhado, então, isso. Né? E começo lembrando só uma passagem do Evangelho, Nosso Senhor contando uma parábola, fazendo aquela comparação, não é? O reino de Deus é semelhante a um pai de família que tira do baú coisas novas e velhas. Não é? Então, fica aí a pergunta, não é? A reunião que nós estamos é para uma comunidade nova ou velha? Não é? A congregação mariana talvez seja a mais velha atualmente das comunidades de leigos dentro da igreja, não é? Mas todo mundo aqui é do século XXI. Pode ter nascido no milênio passado, né? No século passado, no milênio passado, mas século XXI e a comunidade. E aqui tem gente, só para me levantar a mão, só para mim. Tem alguém aqui que é só do século XXI? Isso. Só do século XXI. Eu desejo imensamente que vocês possam ter a graça que os mais velhos tiveram, não é? De passar de um século para outro. Nós conseguimos, né? Nós conseguimos. Matusalém. Bom, como hoje chegar aos 100 anos não é nenhuma exceção, né? Os nossos jovens que estão aqui hoje devem estar, se for para chegar em 2101, não é? Vamos estar com quase 100, né? 101 mesmo. Vai estar com 101. Pronto. Muito bem. Então vamos compreender que, de fato, tudo que é novo, um dia fica velho. Tudo que é velho pode se tornar uma coisa nova. Isso é uma realidade na nossa vida? Com certeza. Para quem tem fé, não é? Quanto mais idoso uma pessoa vai ficando, mais jovem para chegar no céu. Não é? Deus é a alegria da nossa juventude. Essa oração é rezada por qualquer pessoa em qualquer idade. Não é? O novo e o velho na igreja, tudo que é novo na igreja brotou do velho. Tá certo? Então, as coisas na igreja se renovam. A igreja renova. Quando ela tira uma coisa nova, porque se pressupõe uma coisa velha. Quando uma coisa fica velha, pressupõe que vai surgir uma coisa nova. Não é? A congregação mariana pertence à igreja e ela vive esta mesma realidade. Não é? Então, vamos refletir um pouquinho sobre esta sequência, já que isto é uma organização viva, não é uma organização de ordem natural, tá certo? Não pertence à natureza de vocês serem da congregação mariana. A congregação mariana é uma comunidade de ordem sobrenatural. Uma coisa desejada por Deus. Não brotou da nossa natureza. É uma vocação, é um chamado de Deus. Então, isso são pressupostos que a gente tem aqui, não é? Portanto, nós vamos
obedecendo esta lógica que nosso Senhor nos ofereceu, vamos abrir a tampa do baú, não é? Para tirar lá de dentro coisas novas e velhas. Não se importa de ficar sentado? Porque depois eu vou ficar em pé e vocês vão ficar sentados, né? Na hora da missa. Bem, o tema que foi nos sugerido, esse 36º encontro regional das congregações marianas do estado de São Paulo, é a via operosa das congregações marianas. E diante deste tema, a importância dos projetos e da preparação de seus membros para o trabalho na sociedade. Então, um título longo, bem claro na sua primeira frase, a via operosa. Via significa caminho, estrada, não é? Nos faz lembrar que nosso Senhor nos falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, estrada, caminho, viagem, são palavras sobrenaturalizadas por todos nós. Não é? Entrar na estrada faz parte da vida do católico, como faz parte também de algumas culturas. Nem todas as culturas entendem entrar na estrada. Por exemplo, quem vive no Polo Norte, né? Os habitantes de algumas regiões, eles não são imigrantes. Eles ficam isolados em um lugar só. Tem alguns povos que não saem. Temos algumas, por exemplo, no Brasil mesmo, algumas tribos de índios, né? Que vivem totalmente isoladas. Né? Por que o número de pessoas dessas comunidades vão diminuindo? Porque é uma comunidade que permanece fechada, a tendência dela é apagar, é morrer. Tá certo? Na origem da nossa fé já consta, não é? Que a realidade da nossa fé é uma via, é um caminho. Vida apostólica significa vai atrás de quem não conhece a Cristo. Não dá para imaginar um católico que nunca fez propaganda, vamos dizer assim, usando uma linguagem, não é? Moderna, não fez propaganda da sua fé, não propagou a fé. Não dá para entender, é impossível existir este homem. Quer dizer, ou se ele existir, ele vai ser aquele homem, né, que, tendo recebido um tesouro de nosso Senhor, ao chegar o dia da sua morte, falou: está aqui, Senhor, do jeitinho que o Senhor me deu, estou te devolvendo. Né? Nosso Senhor falou: servo mau, preguiçoso. Se você sabia que eu ia te cobrar, você pelo menos poderia ter colocado esse dinheiro, não é, no banco, para render um lucro. Olha lá, no tempo de Jesus, hein? Já havia. Tá certo? Não era Bradesco, mas né? Já havia. Todos nós temos de propagar a nossa fé. Não tem meio termo. Via operosa. Temos de nos colocar na condição humilde de operário.
Todo operário pressupõe a existência do quê? Do patrão. Todo operário pressupõe um patrão e pressupõe um trabalho. Um trabalho que quanto maior a dedicação, né, tanto melhor ele se torna. Chegamos mesmo ao ponto de não ter vergonha, isso escandaliza muitas vezes algumas pessoas do mundo atual, mas o católico não. Quando a gente reza o Ângelus, não é? O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela, eis aqui, serva, escrava do Senhor. Gente, alivia, né? Faz uma expressão que serva pode ser escrava e serva, ou serva que recebe um salário, não é? Se vocês forem pensar assim, no mundo, em alguns países dos dias de hoje, não é? O funcionário ganha um salário totalmente indigno, não é? Mas ele não tem outra opção, se não fizer isso. Não estou falando do Brasil, tá? Vocês devem imaginar de que país eu estou falando, não é? Mas lá o trabalhador ganha muito abaixo do que qualquer um de nós ganharíamos, aceitaríamos de ganhar aqui, para trabalhar a metade do tempo. Quer dizer, não aceitaríamos de trabalhar lá pelo tempo de trabalho, muito menos pelo valor do salário. Mas essas pessoas estão lá, eles trabalham. Daqui 100 anos, daqui talvez 200 anos, nós vamos ser acusados, né, de nos aproveitarmos de trabalho escravo. Né? Mas a gente vai falar, não tem jeito. Né? São setores da vida social que existe. Né? Por outro lado, quando você pensa no trabalho, no exemplo de Nossa Senhora, na verdade, quando você narra a oração do Ângelus, você está falando, repetindo o que ela falou, né? Olha, Nossa Senhora disse aqui, ó, eis a serva do Senhor. É assim que está escrita a oração? Não. Não é? O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu. Estou me referindo a mim mesmo. Deus anunciou alguma coisa para cada um de nós. Deus nos anunciou o que? A minha vocação, a tua vocação, a missão de cada um. Qual é a tua resposta? Eis aqui o servo do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Cada católico deveria, ao rezar o ângelo, estar consciente que ele está apenas utilizando a fala de Nossa Senhora para dizer que eu também sou assim. Minha mãe falou que ela é tua serva e eu também sou teu servo. E o Verbo de Deus se fez carne. E Deus, não é, habitou em nós. Se encarnou em nós, não como em Nossa Senhora, externamente, no sentido, né, do modo, mas Nosso Senhor habita em nós, ou não? Toda vez que você comunga, né, Cristo está em ti. Tão presente em você, como esteve presente em Nossa Senhora, quando o Verbo se encarnou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e em cada um de nós. Essa é uma realidade. Então a via operosa, ela pressupõe, né, a via operosa, ela pressupõe para nós uma disposição
uma predisposição para caminhar para onde o Senhor nos enviar. Eu não vou ficar parado em casa, mas talvez alguém já levante a mão e fale, então, e Santa Teresinha, daqui a uns dias é festa dela. Ela ficou presa, entre aspas, dentro de um convento. Não é? Sim, mas ela saiu muitas vezes de lá, pela alma, pelo espírito, pela noção. Não é? A nossa consciência nos diz, nos mostra, a fé nos ilumina, que a minha oração chega lá na China, no Japão, na Arábia Saudita, em Osasco, em Niterói, não interessa onde eu esteja. A força da minha oração chega aonde eu quiser, aonde Deus quiser. Então, sim, o apostólico não significa só entrar na Dutra, andando a pé, de carro ou de avião, mas implica na consciência de que a minha vida católica é instrumento de salvação para os fiéis que Deus te confiou, para os filhos, para a esposa, para o marido que Deus te confiou, para os amigos do trabalho, seus vizinhos, seus parentes, seus amigos. Até o teu maior inimigo está envolvido na sua vida. Sua maior vitória sobre o teu inimigo não será o de ver ele entrando no inferno, não é? Mas com certeza vendo ele convertido. Esse é o maior triunfo que se pode obter nesta terra, né? Ver um inimigo convertido e aproximando-se de Deus. Bem, esta via operosa, para que nós queremos refletir sobre ela? Porque o trabalho é uma coisa extremamente importante na vida do homem. O homem não consegue sobreviver sem trabalho. O homem não consegue progredir sem o trabalho. O homem não consegue nem chegar no céu sem o trabalho. São Paulo, logo de cara, precisou enfrentar uma turminha grevista, né? E quando ele falou que Cristo estava para vir logo, muitos entenderam que, se ele vai vir logo, para que eu vou trabalhar? E aí um grupo de católicos, do primeiro século, São Paulo, no tempo de São Paulo, então eles pararam de trabalhar. Então se reunia todo dia, com uma reuniãozinha, um bate-papo e tal. E São Paulo chegou lá, vocês não estão trabalhando por quê? Não, o quê? O mundo está para acabar, Cristo está para vir. O dia do juízo está para chegar. Mas eles estavam lá comendo e tal, só. Então São Paulo falou, então, se é assim, vocês não participam da comida. Vocês não trabalham, vocês não têm o direito de comer também. Então fica esperando aí sem comer. Gente preguiçosa. Não é isto que nosso Senhor quer. Pelo contrário, Ele quer que a gente, vamos dizer assim, termine a vida trabalhando. O trabalho pode ser feito de uma cama, mas não pode ser de uma pessoa acomodada. Ora, para os membros da congregação mariana, o trabalho não deixa de ser uma atividade extremamente importante. Precisa se compreender que um católico, ele vive na igualdade das necessidades naturais de qualquer ser humano. O homem
tem necessidade de trabalho. Melhor prova disso é São José, né? Imagina, cuidando do Senhor, Deus do Universo, e tendo de trabalhar todos os dias. Nossa Senhora não recebeu nenhum anjo para ser empregado doméstico. Não é? Puxa vida, o anjo poderia tranquilamente transportar São José, Nossa Senhora, não é? Num tapete árabe, né? E levá-lo até o Egito. Não, teve que transportar numa mula. Imagina se você atravessar um deserto numa mula. Não é? Ele é o Filho de Deus. Não nasceu num super hospital, né? Não, nasceu numa gruta. Bem, o esforço de cada um é necessário fazer. A providência não deixou São José passar fome, não deixou Jesus nascer debaixo da chuva, não deixou ele sem ter uma mula para atravessar o deserto. Então, de fato, o trabalho deve ser encarado por nós como uma necessidade igual a de qualquer outro homem. E aqui, essa preparação dos membros da congregação mariana para o trabalho na sociedade, como todo título, ele tem que ser condensado. Aqui, sociedade, nós podemos entender, não apenas uma sociedade, mas diversas sociedades onde nós vivemos. Então, a primeira sociedade é a minha família. Não pode um congregado mariano ser exemplo de preguiçoso, ser exemplo de uma pessoa desonesta. Dentro da tua família, você precisa ser modelo de trabalhador. No seu trabalho, para a manutenção das necessidades materiais, no seu trabalho, espiritual, para a conversão, salvação e santificação daquelas pessoas que te foram confiadas. Cada pai, cada mãe que aqui está, cada jovem que aqui está, que seja solteiro e um dia pretenda se casar, claro, a primeira responsabilidade vai ser entre marido e mulher, a segunda para com os filhos, com os pais, com os parentes, com os amigos e, enfim, com todas as pessoas que cruzam a sua vida. Mas não tem ninguém nesta terra, nem melhor dizendo, não tem nenhum católico, para já começarmos de um grau mais alto, nenhum de nós que aqui está pode imaginar que vai entrar no céu sozinho. Se você se salvar, vai ter um monte de gente amarrada no teu pé. E que vai se salvar graças à tua fidelidade. Se ocorrer o contrário também é verdadeiro. Ninguém vai para o inferno sozinho. Ele sempre leva alguém. Alguém que ele corrompeu, alguém que ele maltratou, alguém que ele desviou. É preciso ter isso muito claro. Tá certo? E quantas pessoas são? Não sei. Bom, eu digo isso enquanto padre. Eu abri mão de me casar, abri mão de ter filhos, mas o próprio título da minha vida, como vocês costumam chamar, o sacerdote, qual o nome que em geral vocês chamam o sacerdote? Padre. A palavra padre tem a mesma origem da palavra pai. Não é?
E não resta dúvida que é muito fácil enxergar na figura de um padre um pai. Não um pai físico, mas um pai espiritual. Não é? E o sacerdote tem incontáveis, não dá para contar, quantas pessoas estão confiadas à vida dele. Eu, às vezes, penso, nas minhas orações, eu sempre gosto de colocar, não consigo. Quando era jovem, antes de ir para o seminário, eu tinha começado logo assim a rezar nominalmente por cada pessoa que pedia oração. Daí eu falava pelo João, pelo Pedro e tal. Pela aquela dona, aquela senhorinha que não sei o nome, mas um dia eu encontrei com ela, né? E ela falou, menino, pode rezar por mim, uma intenção, tá bom. Aí só que chegou uma hora que eu gastava o tempo do terço só fazendo a lista, né? Até que um sacerdote acabei sendo ajudado, percebi, gente, Deus sabe o nome de todo mundo, eu não vou conseguir lembrar do nome de todo mundo. A gente até me dá um pouquinho de preocupação, nossa, eu não coloquei o nome dessa pessoa. Então, eu dei a solução, que talvez isso até ajude, a solução de padre, né? Por todos aqueles que fizeram, por todos aqueles que fazem, por todos aqueles que farão parte da minha vida apostólica. Alguém foi excluído? Não. Então, se alguém perguntar, vocês rezaram por mim? O senhor rezou por mim? Rezei. Porque antes de eu te cumprimentar, eu já estava rezando por você. Já há muitos anos que eu faço isso. Né? Por aquelas pessoas que eu ainda vou conhecer, mas já existem. Não é? Então, essa necessidade, daí não dá para apontar, eu não sei. Eu tenho registrado cada uma das missas que eu celebrei, né, em 28 anos. Isso é a origem familiar. Meu pai era contador, né? Eu fui contador, fui caixa de banco, e então gosto sempre de anotar aonde eu celebrei, o dia que eu celebrei. Isso eu tenho anotado. Né? Já posso ter participado. Tem mais de 12 mil missas celebradas. Muita? Não, é o normal de quem tem 28 anos de vida sacerdotal. Agora, eu não sei quantas comunhões eu já dei. Eu não sei quantas hóstias eu já consagrei. Né? E eu podia fazer um chute aí, pelo menos alguns, as centenas de milhares, né? Ou talvez, vamos arredondar, 1 milhão de hóstias consagradas. Será que eu já consagrei tudo isso? Então, se eu for fazer a conta, né? A cada semana, depende do que você vai para as paróquias, 10 anos numa paróquia, né? Enfim, sei que foram milhares de hóstias. Eu não sei, sei que cada pessoa que comungou recebeu o nosso Senhor. E isto vai lhe ser um mérito, não é? Era essas pessoas estão ligadas, mesmo vocês devem pensar de vocês. Não é? Isso ocorre também. Então, o teu trabalho tem uma consequência que vai muito além do que você está vendo. Se vocês estão aqui, vocês são um bendito fruto da oração de alguém. Vocês são um bendito fruto dos teus pais, do padre que te batizou, do padre que te deu a primeira comunhão, que te ouviu em confissão, do bispo que te crismou. Se você está aqui, ao mesmo tempo, você está sendo, não é, um instrumento para a vida de muitas outras pessoas. Você foi o novo da vida dos velhos. E você agora é o velho
da vida de muita gente que está para chegar. Bem, mas como justificar isso? Vamos tentar, nós já fomos lá no alto, né? Como falamos, vamos dizer assim, de maneira bem teológica, desta realidade espiritual que vocês devem dar continuidade. Vocês são herdeiros de uma comunidade apostólica da igreja que levou já muita gente para o céu e que hoje quer levar vocês para o céu, mas não quer levar vocês sozinhos. Vamos descer agora para ver que isso não é apenas um sonho do padre, não é só uma narrativa poética, mas que ela tem uma raiz, não é, bem profunda e sólida na nossa vida. Não é? Vamos pensar lá no estudo da filosofia, né? Nos primeiros princípios, né? Como isso começa, que origem isso tem, né? E o que é que causou, quais são as causas primeiras desta realidade. Primeiro, somos seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher. Não interessa, não precisa cair em discussões. Como é que Deus fez isso? Deus fez. A nossa imagem e semelhança. Quando você morrer, Ele te mostra a receita como foi. Fique tranquilo. Mas não resta dúvida que cada homem, cada um de nós é prova concreta da existência de Deus. Se alguém um dia... Eu não acredito em Deus. Não é? Você só pergunta, você acredita que você existe? Se você existe é porque Deus existe. Essa que é a verdade. Depois, a união de Adão e Eva, a união de um homem e de uma mulher, vai ser a origem, a raiz da criação da primeira sociedade. Quando Adão estava sozinho no paraíso, não havia sociedade humana. Só havia Adão. Qual era o trabalho de Adão? Dar nome às coisas. Quem é que dá nome às coisas? É o filósofo. O primeiro trabalho de Adão foi puramente racional. Olhar para as coisas e dar nomes. É a profissão mais antiga do ser humano. E quando ele começou a dar nome, viu o gato, depois viu a gata, não é? Viu o boi, ou o touro, depois viu a vaca, viu o leão, viu a leoa, ele foi pondo nome. Ele foi percebendo que havia macho e fêmea, não é? Que haviam sempre dois, mas não havia dois igual a ele. Não havia uma segunda pessoa. Por isso, quando Deus cria Eva, não é? Então ele, historicamente falando, ele criou um em cada tempo diferente, criou primeiro Adão, não é? E da natureza de Adão criou Eva. Então quando ele vê, agora sim, carne da minha carne, osso do meu osso, dos meus ossos, não é? Então, isso também foi amor à primeira vista. Existe o que aconteceu com Adão. Bastou ver Eva, se apaixonou por ela e com ela quis formar a primeira sociedade humana. Um ajudando o outro. Isso é tão real e verdadeiro que até na hora que ela errou, ele assumiu também o erro. Talvez ele podia se perguntar onde ele estava que deixou Eva, não é? Talvez ele estava filosofando e deixou ela. Estava fazendo uma coisa errada? Não, mas não imaginou que podia isso acontecer. Não imaginou que isso podia acontecer.
Mas essa sociedade não foi desfeita. Pelo contrário, um passou a ajudar o outro. E os dois, unidos, começaram também a ter seus filhos. E daí surge a primeira sociedade. Então há uma raiz, não é? Que a gente vai entender por que a gente não vai se salvar sozinho. Porque desde o início da existência humana, o homem e a mulher necessitam um do outro. E só poderiam dar continuidade à ordem de Deus, crescer e multiplicar-vos, não é? Por meio da criação de uma família. Isso faz parte, né, da vida do homem. E por meio do matrimônio, há uma ajuda mútua, há a procriação, a obra de Deus vai continuar indo para frente e nós sabemos que nosso Senhor santificou a união da família por meio do sacramento. Por isso, meus irmãos, o ódio à vida, não é? É um grande sinal da perseguição, do ódio do mal, do demônio, porque quanto menos vida, menos glória a Deus. Não é? Principalmente quando se rejeita a vontade de Deus. A partir da vida familiar, o segundo passo essencial na vida do homem é a religião. O homem reconhece, né, que precisa viver unido a Deus, que depende de Deus, e não apenas querer uma vida natural, mas sobrenatural. E o homem, a partir da consciência, do reconhecimento da existência de Deus, passa a entender o sentido da sua existência e o porquê das coisas do mundo. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e a narrativa da criação fala que por 6 dias Deus trabalhou na construção do mundo. Portanto, o trabalho não é uma bênção divina. O trabalho não é uma maldição de Deus. O que Deus falou é que o homem, depois do pecado original, que o homem ia suar durante o trabalho. Ele ia penar, não é? Mas ele não falou que o trabalho era coisa amaldiçoada. Ele falou que a mulher iria dar à luz, não é? Mas ia sentir a dor do parto. Mas ele não falou que a reprodução era uma maldição de Deus. Pelo contrário, é uma bênção de Deus. A capacidade do homem de trabalhar é um dos mais belos reflexos, não é, do homem em relação a Deus. Porque Deus criou o planeta, o homem criou uma bola. Não é? Deus criou uma caverna, o homem criou uma casa. Deus criou um pássaro, o homem criou um avião. Deus criou um peixe, né, ou uma baleia, o homem criou um barco, um navio. Não é? Tudo que o homem inventa tem uma inspiração divina. Não é? Deus percorre o mundo de um lado para outro de uma maneira imediata, instantânea. O homem inventa o celular. Pega o aparelho aqui, liga lá para o Japão, não é? No mesmo instante você está conversando com alguém. Coisa para aí incrível, não é? Bom, não tem nenhuma invenção que o homem cria, não é? Que não possa encontrar uma raiz de imitação na obra da criação. O trabalho apostólico, o trabalho familiar, o trabalho na vida da sociedade civil
não é? É um meio, são 3 formas de trabalho e 3 meios muito eficientes de mostrar a existência de Deus, de glorificar a Deus e de colaborar para que as pessoas que estão ao nosso redor possam conhecer melhor a Deus. O trabalho produz consequências. O trabalho exige, não é, também um pressuposto que muitas vezes o homem não consegue. A primeira comida que vocês comeram na vida, vocês pagaram? Foi vocês que produziram? Não. A gente vai receber o fruto do trabalho dos outros. Por isso, quando você tiver de trocar a fralda dos seus filhos, né, uma criança, seus netos, né, pensa assim, bom, eu tenho que fazer isso porque um dia alguém fez também para mim. Né? E pode ser que um dia ainda você vai ter que ajudar a trocar a fralda do seu pai, trocar a fralda da sua mãe. E aí você vai ter de agradecer a Deus de ter feito essa caridade. Não é? Não precisa ter vergonha, não é, de fazer isso e nem a gente imaginar. Ninguém vai fazer isso em mim. Não fala assim, não. Não é? Trabalha até onde você dá. E deixa alguém. Né? Porque nós vamos precisar. Quando eu era pequenininho, eu precisei da ajuda. Quando eu fiquei grande, eu ajudei. Quando eu fiquei muito idoso, eu voltei a precisar de ajuda. Não precisa ter vergonha disso. Né? Faz parte da nossa vida. Jesus pediu ajuda para o homem, para o sirineu, ajudar a carregar a cruz. Né? Por que eu vou ter vergonha de acolher a ajuda de alguém? De jeito nenhum. Mas, quero que isso só aconteça depois de eu ter servido e ajudado quem precisa. E, portanto, o trabalho vai criar um capital. Um capital que pode ser monetário, material, dinheiro, uma casa, um carro, uma bicicleta, mas o trabalho também produz uma renda espiritual. O teu bom exemplo, a tua vida católica, não é? Vai se transformar numa fortuna para aqueles que vierem depois de você. Os teus filhos, os teus netos, os teus amigos. E isso é o que é economia, não é? Um pai, ele não pode andar com todo o dinheiro no bolso para gastar. Ele tem que deixar um pouco de dinheiro guardado para utilizar no dia seguinte. Então, o que a gente trabalha hoje, a gente não come à noite. Eu não sei que dia que eu vou colher o fruto do trabalho de hoje. Mas, se eu trabalhei, o fruto eu vou ter, diz nosso Senhor. E, por fim, não é? Uma vez tendo obtido tendo trabalhado, economizado, guardado, eu consegui adquirir uma coisa própria para mim, uma propriedade. Todos nós precisamos de propriedade. Todos nós ocupamos um espaço físico. Mas aqui não se refere somente à propriedade material. Nós temos também uma propriedade espiritual. E a propriedade espiritual nossa é a nossa personalidade. Vocês vão encontrar por aí muitas outras pessoas com o nome José Henrique. Até padre, né? Que chama-se José Henrique. Mas eu sou único. E essa propriedade
A minha personalidade é própria, é minha. Não é? E esta eu posso oferecê-la a Deus, mas é meu. Eu me dou a Deus. Cada um é convidado para isso. Então, meus caros, todos nós que estamos aqui recebemos, não é? De nossas famílias, recebemos de herança de nossos antepassados, bens que vão nos propiciar obter uma propriedade. Aqui nesta terra será uma casa, não é? Na nossa vida pessoal, uma personalidade que reflete a Deus, que glorifica a Deus. Meu modo de pensar, os meus desejos, as minhas palavras, as minhas ações, elas, não é, transmitem a Deus com a minha personalidade, por meio da minha própria vida. E isto também se reflete dentro da congregação mariana, dos membros da congregação mariana. Ela é uma obra de inspiração divina, mantida pela graça de Deus, que vai criando nos seus membros, não é, qualidades apropriadas, próprias para trabalhar para a maior glória de Deus neste tempo e depois de nossa vida na eternidade, no céu. Vamos encarar então os nossos trabalhos apostólicos, não é, com bastante alegria, disposição, sem medo de perder, sem medo de achar que está trabalhando à toa, que é tudo muito pequeno. Não é? Não precisa ser grande ou pequeno, precisa ser de Deus. Não precisa ser famoso ou uma coisa anônima, precisa apenas ser conhecida por Deus. E Deus sabe o que você pensa, Deus sabe o que você quer, Deus conhece a tua intenção e Deus te fala na consciência. Bem, meus caros, era isso que eu gostaria de transmitir. Vocês teriam alguma pergunta? Se não, podemos, então, agora de imediato. Se é possível, falar um pouco sobre o ativismo. A gente está falando da atividade, sobre o ativismo, e qual que são os problemas? Porque eles têm um problema na vida, às vezes, assim. Então, vamos distinguir ativismo de atividade. A atividade é uma necessidade do homem. O homem não pode permanecer passivo. O ativismo é o oposto do pacifismo, né? Ou a pessoa que não vamos fazer nada. Diferente do pacífico, o homem que quer a paz. Não é? Em geral, as palavras que terminam com ismo, não é? Comunismo, não é? Bom, cristianismo, não é? Mas não no sentido aqui negativo. Mas, em geral, o ativismo são exageros de uma necessidade humana. Tá certo? O ativismo é a pessoa que acha que apenas por meio de atividades externas que isto é suficiente para realizar alguma coisa. Portanto, o ativismo não pressupõe uma convicção interna, é só externa. O ativismo dentro
do espírito religioso é aquela pessoa que se predispõe a 1001 atividades, mas sem deixar aquilo ter origem no interior, na raiz. Como nós começamos a palestra hoje, lá em cima, nos conceitos teológicos, tá certo? Trabalhamos para Deus, até voltamos e vemos que o trabalho faz parte da raiz da vida do homem, mas não só o trabalho. O trabalho é uma das atividades do homem. Dormir também pode ser causa de maior glória de Deus no tempo e na eternidade? Sim ou não? Dormir é uma atividade necessária? Não é? Por isso, quando a gente vai dormir, o ideal a gente sempre fala: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Vou fazer um treinamento para a eternidade. Tá? Dormir é um treinamento para a eternidade. Se apaga. Mano, na sua palestra, a propriedade, ela é um dom. Eu só vou ter isso se eu tiver imbuído desse dom de possuir isso. Sim, então, conceito de propriedade, que é próprio, tá certo? Próprio é uma conquista, tá certo? O senhor conquista propriedades materiais, fruto do teu trabalho, tá certo? Mas esse trabalho te trouxe uma renda material, mas não fica, o trabalho não produz apenas renda material. Ele produz também uma renda espiritual. Então ele vai te personalizando, criando a tua personalidade. Não é? E aí você vai encontrar, não é, por exemplo, em determinados tipos de trabalhadores, porque cada pessoa vai desenvolvendo uma propriedade. Reparem, um pedreiro, tá certo? Ele tem algumas propriedades, né? Ele bate o olho numa parede, ele consegue enxergar se ela está torta. Tem os defeitos, pode ter defeito dele também, né? Casa de ferreiro, está falando que às vezes pode ter defeito. Ele tem sempre de aprimorar. Então, a propriedade, a personalidade foi uma conquista que cada um foi adquirindo. E ela é uma conquista pessoal, porque ela é uma mistura. O senhor, qual é o seu nome, meu caro? Cícero. Cícero, me permite dar uma pergunta. Qual é a sua profissão? Tem uma profissão específica? Sou engenheiro. O senhor é engenheiro, não é? Então, sem querer, quase acertei, né? Engenheiro e pedreiro são muito parecidos, né? São muito parecidos. Porque os dois têm um olhar para a mesma coisa, né? Só que um enxerga de um jeito teórico, o outro enxerga de um jeito prático. O engenheiro pode viver sem pedreiro? Não. O pedreiro consegue fazer uma casa bem arrumadinha sem o engenheiro? Não. Então, na teoria e a prática, um ajuda o outro. Intelectualmente, o engenheiro é maior, mas na prática, a mão do engenheiro, não é? Ela é muito delicada. Ela ficou segurando o lápis. A do pedreiro foi uma marreta, não é? Então, um precisa do outro. Essa personalidade vai se moldando, tá certo? Então, um engenheiro, não é, vai adquirindo características em alguns aspectos que são muito próprios dele. Combinam, não é? Se o Senhor, não é, tivesse... O senhor é feliz pelo trabalho, pela vida de engenheiro? Sou. Pelo seu trabalho? Tá, agora imagine que o governo encostasse um 38 na sua cabeça e falasse: ou você vai trabalhar de médico agora, ou pix na sua testa. O senhor até iria, mas não seria o seu trabalho. Isso não ia te trazer alegria, não é? O trabalho do engenheiro
é diferente do trabalho do médico. São duas personalidades diferentes. A pessoa, para ser médico, ele adquiriu propriedades próprias do médico, não é? O médico tem a mão delicada como a do engenheiro, mas mais sensível ainda, não é? Porque ele pega um instrumento não para escrever no caderno, e se escrever errado ele pega a borracha e apaga. O médico ele pega um bisturi e está ali cortando o nariz do cidadão, está abrindo o peito dele. Né? Se ele não prestar atenção, não se concentrar, ele está mexendo com a vida, é muito mais sensível. Né? E se você pegar então a vida sacerdotal, nesse sentido, é mais delicada ainda, porque ele vai passar o bisturi na alma da pessoa, né? Ele vai lá se confessar, a pessoa abre a consciência. Né? E o padre vai atender. Então, cada pessoa adquire a sua personalidade. Ninguém pode te roubar. Entende? Querer tirar a sua personalidade tem que te matar. Não é? Ela vai acompanhar o Senhor por toda a eternidade. Não é? O Senhor vai continuar sendo engenheiro no céu. Padre, você falou muito do trabalho. Eu, na época, assim, minha juventude, comunidades cristianas de base, né? Eu lembro do Chico Mendes, da irmã Dorothy, e ao mesmo tempo de uma da Índia, da Matheus Calcutá, a irmã Dulce, todos fizeram trabalho. Né? Como o senhor encara, poderia nos orientar, essa questão do senhor falar de bispo, eu lembrei então, como nós ficamos dentro de justiça, nós sabemos que tem em Santa Catarina meninos que trabalham lá com carvoeiros, né? E como a gente, como cristão, se assim, convocado, né? Eu ajudava a fazer casa lá para a comunidade, né? E eu estou assim, agora não vejo, mas eu fui uma interrogação, né? Será que o mundo, no dia que a gente fale da desigualdade, que não existe, está tudo bom, né? Mas, por outro lado, eu quero também um trabalho com Maria, um trabalho silencioso, um Matheus Calcutá, de Maria de Deus, né? E de outros tantos, né? Que não fizeram, sei lá. Bom, aqui vamos distinguir as diversas situações que o senhor colocou. Primeiro, o trabalho é um ato virtuoso, não é uma vergonha. O oposto de o senhor ver meninos trabalhando em carvoarias é você ver garotos, não é, filhos de papais bem ricos que são, desculpa a expressão, vagabundos. Não é? Vagabundo, só sabe gastar dinheiro dos pais, usando para drogas, para bebidas, para as coisas desonestas. Então, são dois extremos, tá certo? Uma criança deve aprender, o homem deve aprender a trabalhar desde criança, de modo proporcional, não é? Aprenda, poderia trabalhar com o papai que é carvoeiro de maneira proporcional. Jesus, uma imagem muito bonita, não é? Dentro de um departamento de governo, eu fiquei, não é, uma pessoa que tinha um cargo até bem elevado, e dentro da sua sala tinha lá uma imagenzinha de São José, trabalhando, e Jesus em cima da mesa, né, tá lá com um martelinho, né, vendo o pai trabalhar. Quem assistiu, tem uma série aí do Chosen, né, que mostra
Nosso Senhor, que é bem plausível, né? Nosso Senhor, né, fez para as crianças uns bonequinhos, né? Uns animaizinhos e entregou para as crianças. Não é? Jesus trabalhou também, quando era pequeno. Então, vamos evitar os extremos, tá certo? Por outro lado, as duas coisas são difíceis. Como incentivar um preguiçoso a trabalhar? Como ajudar uma pessoa que está sendo explorada, não é, a encontrar um caminho ou a se libertar desta exploração? Bom, são erros humanos, meu caro. Eu penso que nesse exato momento nem daria para ser um aspecto da congregação mariana. Ela não vai conseguir mover nisso, tá certo? Porque não é a nossa vocação. Tá? Hoje tem centenas de pessoas que estão morrendo no hospital nesse momento, mas eu não posso me sentir culpado de não estar lá agora. Né? Cada um tem que fazer a sua parte. Acho que dentro da igreja, o grande projeto, por exemplo, da congregação mariana é ajudar para que líderes formados pela congregação mariana possam estar nesses lugares para, por meio do exemplo da sua vida, oferecer uma solução católica para os abusos, por exemplo, nos ambientes de trabalho. Não é? Isso sim, claro. E pior do que o abuso do trabalho, nesse sentido, é o abuso moral das crianças. Né? Você vê aí, né, como esses dias, né, artista, né, foi preso aí anteontem, né, por explorar crianças. Coloca para vender droga. Coloca para vender droga. Qual que é pior, né? Não, qual o conserto para uma criança, já que você deu isso, qual o conserto para ela? É ajudá-la a compreender que o trabalho é importante, não é? E você conseguir fazer com que ela consiga ponderar na família, né? Porque também existem casos que a necessidade é em função da miséria. Né? A miséria é uma situação não de pobreza, né? Mas estou dizendo, eu particularmente não consigo pessoalmente resolver esse problema. Eu ajudei muito a comunidade, por exemplo, na Toca de Assis. Eu fui muitas vezes na casa deles, chegava lá, via eles 4, 5 irmãos dando banho num morador de rua, que brigando porque não queria tomar banho. Não é? E acabava com os irmãos saindo lá tudo sujo, tudo molhado, o cara saía limpinho. E era meio difícil, viu? Né? Eu falei, desculpa, eu não consigo fazer isso. Mas se vocês quiserem, eu celebro a missa, atendo confissão, dou a extrema-unção para algum irmão que está necessitado, ouço a confissão, como eu fiz muitas vezes, dou uma bênção, mas cada um dentro da igreja, né? Não é qualquer um que tem a vocação de uma Madre Teresa de Calcutá. Né? Não dá para você querer colocar todas as irmãs fazendo o trabalho que ela fazia. A gente está falando aqui bastante, né? O senhor está falando bastante quanto ao trabalho, né? Sobre trabalhar. Mas em quanto ao serviço, né? Nós congregados temos o lema de amar e servir, até mesmo alguns servem no altar. Então, qual seria um pouco dessa diferença entre o trabalho e o servir? Bom, servir é trabalhar, certo? O trabalho pode ser um trabalho recompensado financeiramente, um trabalho onde você tem um salário, é combinado um salário, e você trabalha, não é, com a perspectiva de no fim do dia receber aquilo que foi combinado, e o patrão se compromete a pagar tanto quanto você cumpre o dever. É um acordo, tá certo?
O trabalho do servo, ele é um trabalho em que a entrega é completa. Me coloco à tua disposição. Não sei o que o Senhor quer de mim. Não é? Hoje você vai lá em Guararema. Foi em Guararema. Não fui combinado. Tá certo? Quanto custa esse trabalho? Não tem preço. Tá certo? O servo serve ao Senhor. Não é? O trabalho é um trabalho honesto. O outro trabalho também é honesto. Os dois glorificam a Deus, mas são obras distintas. Tá certo? Não pega bem você chamar o padre de trabalhador. Tá certo? É até desagradável nesse sentido. Mas, por exemplo, como cidadão brasileiro, eu sou obrigado a fazer imposto de renda. Quando vai pôr imposto de renda, ele vai lá e coloca profissão. Não é? E aí você vai procurar lá, então, no final tem atividades religiosas, porque, não é? O que significa isso? Eu não tenho um salário, tá certo? É diferente, é uma atividade que você tem, é um outro tipo de compromisso. Então, quando você vai servir a um altar, né, esse é um serviço religioso, ele não dá para ser... Fez aqui a serva do Senhor. Tá bom, assim, você se coloca totalmente à disposição. Né? Você não está, o servo, nesse sentido, não está falando de salário. Certo? Também veja que seria... Quanto você cobra, menino, para acolitar a missa? Bom, às vezes as pessoas também, sem ter muita noção, padre, quanto é que o senhor cobra para celebrar uma missa para minha mãe? Não sei o quê. Não é uma pergunta que você... Não tem preço, meu caro. Quanto vale a missa? Qual o valor da missa? Olha, é infinito, meu caro. O valor é infinito. Você tem? Você tem? Então, não é por isso que a gente tem nomes diferentes, né? Quando você vai fazer uma oferta, uma espórtula, né? Uma doação, né? Um dízimo, todas são ofertas, não é? Que você dá por motivação de fé. Não dá para encarar. Eu sei que o mundo moderno tem exigências próprias, mas a gente não pode deixar de ter esse olhar, não é? Vamos dizer assim, religioso. Né? Tá bom? Então, a nossa atividade religiosa, Senhor, eu consegui botar 5 pessoas já no céu, me dá uma grana aí que eu Talvez o Senhor fale assim, você quer já vir para o céu? Bom, então é nesse sentido. A figura do servo é aquele que espontaneamente se coloca inteiramente. O trabalhador é aquele que tem um contrato de trabalho. Não, normalmente o outro trabalhador. Eu vou fazer isto e o Senhor vai me dar isso. Certo? Não sei se completou o que vocês queriam. Né? Todo trabalho ele tende a fazer um fruto. Né? Nem sempre se trabalha pensando no fruto, mas todo trabalho ele tenta trazer um fruto. Até olhando aqui, né? Esse encontro da Presp, ele nasceu no dia que estava eu, Zé, Soleil, o Padre Ângelo Fornari e a irmã Gracinda, lá em Aparecida, a gente se encontrou. Então, vamos fazer uma reunião com todas as federações de São Paulo? Vamos. E combinamos, chamamos as federações para uma reunião e marcamos, eu não sei se tem alguém aqui que participou da primeira reunião em Bauru. Alguém esteve em Bauru? Não. Eu e a Neide nós estávamos. Ali nós fundamos a Presp. E quando a gente fundou a Presp, fazia-se uma reunião uma vez só. Todo mundo ia para uma cidade de São Paulo, do estado, né? E era de um dia, um domingo. Começava de manhã, terminava à noite e todo mundo embora. E a gente vendo o fruto que produziu aquele trabalho, que nós fizemos pensando sempre num engrandecimento das congregações marianas.
Hoje nós estamos aqui e nos deleitamos com, entre aspas, o termo da palavra, mas com a pregação, as palavras que o Senhor nos traz, né? São os frutos de um trabalho que nós desmedidamente resolvemos fazer e produzir, e vai trazer frutos. Hoje nós temos jovens participando, trabalhando nisso. E o Padre Ângelo, quando se diz trabalho, nós estávamos andando nos encontros lá em Bauru, na cidade de Maria, e aí o Décio, que é um dos fundadores, perguntou: e esses para-raios, para que serve? Aí eu expliquei o que significa para-raio, para que serve, né? Para parar os raios, para não expandir o dano que um raio pode causar numa residência, lá nas casas. E aí passamos em frente a uma casa que é das irmãs clausuradas. E o Décio então se volta para o Padre Ângelo: padre, se você vai ficar trancado sem fazer nada, só fica rezando o dia inteiro, não faz nada, deixa eu chamar alguma coisa, não seria melhor botar elas para trabalhar, para fazer alguma coisa? Aí o Padre Ângelo bateu para Décio, e o Décio sempre brincando: mas não seria melhor botar elas para fazer alguma coisa, fazer comida lá no pessoal? E o Padre Ângelo: Décio, elas são os para-raios, Décio. Então, e é o trabalho, cada um tem um trabalho. A hora que você estava falando do passivismo, de ser passivo, então, aos olhos das pessoas, às vezes a gente não imagina que a pessoa que aparentemente está ali passiva, sem nada a fazer, é diferente do vagabundo, daquele que está parado. Mas olha que exemplo bonito o senhor falando, e voltou toda essa história para mim. O trabalho maravilhoso que tem as irmãs que ficam clausuradas, esse é o trabalho. Olha a dificuldade que a pessoa tem de renunciar à sua vida externa, né, a tudo, a todos, para viver em oração, que são os nossos para-raios. Termina, basta. Vamos encerrar, só lembrando, talvez, agora morreu a Rainha Elizabeth, né? Teve lá sua importância. Eu gosto de falar muito das mulheres, né? E se esquecem, só não conseguem falar, não têm coragem de falar que não existe nenhuma sociedade, nenhuma religião que mais valoriza a mulher do que a Igreja Católica, né? Basta dizer que é Nossa Senhora, não é? Basta ver quem é Nossa Senhora. Mas eles nunca tocam nesse assunto, né? Então que você mostra um desvio das coisas. Mas uma das pessoas mais influentes, eu diria até mais influente que a rainha da Inglaterra, foi uma mulher. Não é? A mulher era Lúcia. Não é? Apenas que aos 12 anos de idade, ela levou em Portugal 70 mil pessoas. Do nada, sem internet, sem telefone, sem televisão. Não é? E depois um dia o Papa João Paulo II fala, depois de ter feito a consagração do mundo, a Nossa Senhora liga para ela: irmã Lúcia, fiz exatamente como queria a Nossa Senhora? Você repara que, não é? Quem ela era? Não é? Aos olhos no convento ela morava, usando a expressão em português de homem, né? Esse é o Zé Ninguém. Não é? Ela era um Zé Ninguém dentro do convento. Ela nunca foi superior no convento. Não é? Mas qual uma das mulheres mais influentes no século XX do que ela? Nos últimos 100 anos, quem influenciou? Ela falou: olha, Nossa Senhora falou para mim, rezai o terço todos os dias. Todos vocês já ouviram essa frase? Alguém lembra uma frase da Rainha Elizabeth aqui? A Argentina. Mas está vendo a influência? Então o poder, não é? Ou na Madre Teresa de Calcutá, não é? Junto ao Papa João Paulo II, não é? O Papa a recolhia, encontrava com ela, não é? E a mulher conseguia doação do mundo inteiro para manter as suas obras. Influência, não é? Então, aos olhos do mundo, realmente as coisas são bem diferentes, mas aos olhos de Deus a gente vê, né, a força, a importância do nosso trabalho. Muito bem, que cada um de vocês possa entender
não é? Não ficar pensando, não é? Mas ninguém está vendo, olha, termino aqui, agora termino, agora não vou deixar ninguém fazer pergunta, tá bom? Que ainda tem um compromisso. Me lembro de quem aqui já nasceu no século XX e teve carro velho, que hoje é velho, né? Teve algum fusquinha, alguém já teve fusquinha ou em casa? Né? O Foster tem fusquinha hoje. Né? Pois bem, tem um parafusinho lá, né? No carburador, que é uma pecinha, um negocinho desse tamanho. Né? E que, se você tirar esse parafusinho, ou se ele não estiver bem regulado, o carro não anda. Tá certo? Tem um motor, tem câmbio, tem pneu novo, o banco é de couro, mas faltou esse parafusinho, o bichinho não anda. Tá certo? Então não fique olhando, né, para o que os outros estão vendo. Fique só pensando assim, o que eu sei é que onde Deus me colocou, a minha personalidade, a minha propriedade é própria para esse lugar que eu me encontro. A minha vida é própria para a engenharia, não é própria para a medicina. E eu ali como engenheiro eu vou fazer o meu trabalho o melhor possível. Não vou deixar engasgar, não é? Não vou deixar entupir, não é? Deixar a gasolina ficar travada ali no carburador. Então, quando você menos imagina, não é? Como alguém na época de Jesus, a mulher que o dono da casa, do lado da gruta onde nasceu Jesus, como é que ele ia imaginar que aquele lugar, né, do lado da casa dele, se transformaria no lugar mais importante da história da humanidade? Ele não deu importância. Não é? Imagina aqueles homens todos que conviveram e viram Jesus e não souberam reconhecer que ele era o Messias. Não vamos cair nesse erro, né? Mas vamos abrir a nossa mente para enxergar que Deus cuida de mim. Na hora da missa, nós vamos muitas vezes falar: o Senhor esteja convosco, não é? Ele está no meio de nós, Ele está comigo, Ele está contigo, sempre. Então, não posso pensar na minha vida separado desse pensamento sobrenatural. E tudo que nós fazemos com o nosso trabalho, Deus está vendo.